Todos temíamos aconteceu. O IPCA acumulado em 12 meses superou o teto da meta da inflação e chegou a 6,59. Conforme relatório do IBGE divulgado hoje, será que a presidente vai acordar agora? Ao menos já ouviu outros conselheiros sobre a condução da política econômica, Delfim Neto, Luiz Gonzaga Beluso e Nakano. Ainda que não admita publicamente, afasta-se do ministro Guido Mantega, que, convenhamos, morreria de fome se tivesse que fazer previsões. Estaria desempregado em qualquer consultoria. O fato é que a própria presidente deve estar desconfiada do otimismo de alguns economistas, cujas previsões apontam para crescimento do PIB em torno de 3% para 2013. Se isso se confirmar, será uma vitória após 2 anos de verdadeira e inquestionável estagnação da economia. Mas, a julgar pela previsão anteriores, sobretudo do ministro Mantega, a presidente e o Brasil, lamentavelmente, correm sério risco de frustração. Nenhum dos esforços realizados pelo governo no sentido de estimular determinados segmentos produtivos tem sido suficientes para alavancar investimento no setor privado. Existe hoje extrema desconfiança dos empresários em relação às ações do governo. Não há um plano consistente, um conjunto de metas de médio e longo prazo para dar um norte ao Brasil. As medidas são muito pontuais, tímidas e insuficientes para dar uma guinada numa economia que se arrasta e dificilmente decolará até 2014. E o Banco Central, que precisa ser independente para tomar a frente, está acomodado e submisso ao Poder Executivo, diante da fraca atividade econômica de uma inflação que foge ao contrário. Assim como o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, espera por um milagre. Há um quadro perigoso que ameaça a economia brasileira. Combina-se alta sistemática da inflação e pífio crescimento econômico. Isto é grave por 3 razões. Primeiro, mostra que a inflação, além de estar alta, generalizou-se e já não pode mais ser vista como sazonal ou pontual. Segundo a inflação, o crescimento pífio gera uma recessão. Terceiro, com certeza o mais grave, o Banco Central tem demonstrado total submissão à presidente na condução da política monetária. O último relatório trimestral da inflação sinalizou leniência. Diante do problema, deixou claro que vai tolerar o aumento dos preços na esperança de que a economia se recupere. Tombini só age se a presidente mandar. Mas se o governo já trabalha com uma inflação fora do teto da meta, que é de 6,5%, se o IPCA acumulado em 12 meses deverá bater em 6,7% já no segundo semestre de 2013, por que o Banco Central quer aguardar até maio para tomar alguma medida efetiva? É que os únicos remédios do governo para conter a inflação são o aumento de juros e as desonerações. Senhor presidente, o remédio que o Banco Central prepara não nos parece o melhor. Vão aumentar a taxa Selic dos atuais 7,25% ao ano para 7,5%. E deverão elevá-la a 8% até o final de 2013. Essa atitude vai acabar sinalizando para o mercado que, definitivamente, é preciso ter cautela com o quadro da economia. Até quando o Banco Central pretende elevar as taxas de juros para conter a inflação? 8% seriam suficientes? E se o mercado não reagir? É uma aposta perigosa, de alto risco, que torna o milagre dos 3% de crescimento em 2013 uma meta distante. Mas, senhoras e senhores senadores, como oposição, nós queremos e devemos oferecer alternativas e soluções para esse problema. Não queremos e não devemos nos restringir apenas às críticas. Não se pode confundir a necessidade de restrição ao crédito como medida para evitar a inadimplência com o aumento da taxa Selic. Ambas são medidas para conter a inflação, mas a restrição ao crédito não traz de volta o fantasma dos juros exorbitantes que aterrorizou o Brasil. Aumentar a taxa Selic não seria efeito esperado. Ao contrário, vai mostrar que de vez ao mercado uma realidade nada otimista para os próximos anos. Como bem observa o economista Sérgio Vale, o que leva ao crescimento é dar a percepção de que é interessante investir no Brasil. Mas os investidores estão cada vez mais reticentes, porque a qualidade regulatória caiu.
Segundo o Banco Mundial, estamos bem abaixo de outros países da América Latina. As decisões regulatórias do governo são vistas como uma decisão pessoal da presidente. Senhoras e senhores senadores, é outra a política necessária para salvar a estabilidade econômica, durante conquistada a duras penas nas últimas décadas, desde que Fernando Henrique Cardoso lançou o Plano Real. A desculpa da crise externa já não serve mais como argumento. O truque do superávit primário não convence mais. As manobras escandalosas para fechar as contas de 2012 mostraram a fragilidade do Estado, que vende uma imagem de forte, mas interfere de forma equivocada na economia. É preciso que o governo faça a sua parte, corte na própria carne e melhore a qualidade dos gastos públicos. O governo da presidente Dilma precisa resolver os problemas estruturais do Brasil. A dívida dos estados e dos municípios é um bom exemplo. A concentração de recursos na União sufoca demais entes federativos e inviabiliza o fomento à economia regionais. Quando possível. As políticas de reduções de IPI e desoneração, por sua vez, são injustas e preconceituosas. Injustas porque não há critérios claros e precisos para a concessão desses benefícios. Quando possível. Além disso, o empresário nunca sabe quando serão ou não retirados. Preconceituosas porque fazem uma distinção equivocada sobre as mais diversas atividades produtivas. Deu uma parte, senador. Porque se desonera a folha de pagamento de 25 setores num primeiro momento, depois mais 14 setores, por que não se desonera a folha de todos os setores? Com muito prazer concedo a parte, senador Mário Couto. Senador Ciro, quero lhe parabenizar pelo discurso na tarde de hoje. Relevante, numa hora certa, bem conceituado. Senador, a população brasileira hoje está preocupada. Volta o câncer chamado inflação neste país, senador. Não tem quem negue e não tem mais nenhum conceito que se possa mentir em relação a isto. A inflação bate na porta do brasileiro. Eu não sei qual foi, senador, a revista ou jornal que eu li, que o tomate, aliás, o político, pode ficar tranquilo que agora nele não será mais jogado o tomate, porque o tomate está muito caro. O açaí na minha terra, a farinha de mandioca com aumento de 150%. É preciso que todos os senadores atentem ao seu discurso na tarde de hoje. Era o meu. Infelizmente não pude fazer ao combater a corrupção no meu estado. Mas o seu discurso merece eco em todos os lares brasileiros. As donas de casas que estão sentindo na pele o preço aumentar. Volta a inflação brasileira, infelizmente. Parabéns pela vossa preocupação. Muito obrigado, senador Mário Couto. Concedo a palavra ao senador Cristóvão Buarque para o aparte. Senador, na mesma linha do senador Couto, Mário Couto, eu quero dizer que é bom ter alguém trazer esse discurso. Na verdade, nós devíamos, de certa maneira, parar o Senado, senador Mário Couto, durante algumas horas, com todos os senadores presentes, para discutirmos a gravidade do risco inflacionário. Que se a inflação chega a 2 dígitos, como se diz, tudo mais se desarticula. Começa que a Bolsa Família se acaba, consumida pela inflação dos bens de consumo que são medidos pelo chamado IPCCA1, que mede a inflação dos pobres, que já chegou a 12%. Segundo, porque os empresários e os próprios consumidores, todos nós, perdemos noção. Terceiro, que o movimento sindical vai querer, até normalmente, indexar os salários. E indexando os salários, aí ninguém segura mais a inflação. Não indexando, ninguém segura mais os trabalhadores. Nós deveríamos transformar esse seu discurso num grande debate nessa casa. Eu lamento que a gente não esteja fazendo isso e a inflação está passando ao largo ou através de assessores técnicos da presidenta, como eu vi, o ministro Delfim Neto, o Nancano e outros. A inflação
inflação não pode ser um discurso apenas técnico. A inflação é um problema político, porque para combatê-la precisa de decisões que trazem sacrifícios. Para tê-la, provoca-se outros sacrifícios. E alguém tem que pagar. É uma questão política, sobretudo. E parece que nós estamos um pouco ausentes no discurso sobre inflação, salvo um ou outro, como o seu discurso, e o que eu vou fazer depois do senhor, na mesma linha. Muito obrigado, senador Buarque. E concluindo, senador, o que se percebe é um improviso descabido um atrás do outro. Não temos a menor dúvida que, nesse ritmo, a presidente vai ter fama de boa gestora se apagar. É difícil acreditar que a presidente Dilma Rousseff vai deixar escapar a oportunidade histórica de usar a sua força política e a popularidade em favor da aprovação de uma inadiável reforma tributária. O Brasil precisa respirar, senhor presidente, sair desse sufoco. O país não pode jogar por terra todo o esforço da estabilidade econômica, construída ao longo das últimas décadas. No dito popular, é hora de o governo parar de pisar no tomate. Obrigado, senhor presidente.